De hoje, vamos aprender a resolver uma equação do segundo grau utilizando o método de completar quadrados. Esse vídeo é um vídeo complementar à aula que fizemos sobre como demonstrar a fórmula de Bhaskara. E lá a gente utilizou justamente esse método de completar quadrados. Então eu recomendo que você vá lá antes desse vídeo e assista aquela demonstração para você entender o passo a passo que estamos utilizando aqui nessa aula. Primeiro passo, a gente verifica se o a, o coeficiente que multiplica o x quadrado, ele é igual a 1 ou diferente de 1. Se ele for diferente de 1, a gente tem que dividir ambos os lados da igualdade pelo valor que está ali no a, né? Como aqui o valor é 1, não faz diferença eu dividir ou não, então a gente não precisa fazer esse processo. Para começar, então, a gente isola os termos que tem x, então x quadrado menos 5x, e a gente pode subtrair 6 dos dois lados para passar, entre aspas, o 6 subtraindo para o outro lado da igualdade, né? A gente, no final das contas, está subtraindo 6 dos dois lados. Por que eu deixei esse espaço aqui? Porque no vídeo a gente pegou e utilizou o método de completar quadrados, a gente utilizou o produto notável a mais b ao quadrado, né, ou a menos b ao quadrado, né, o binômio quadrado perfeito, para encontrar o termo que precisamos somar aqui. Que a gente fez os cálculos e chegou que é o valor do coeficiente b dividido por 2 vezes o a. Como que fica no nosso exemplo? O b é o 5, então a gente coloca aqui 5 sobre 2 vezes o a, que a gente já viu que é 1. Então fica 5 sobre 2 em fração mesmo. Logo, a gente tem que somar aqui 5 sobre 2 e elevado ao quadrado. Como a gente fez isso de um lado da igualdade, temos que fazer do outro para não alterar o resultado. Então, desse lado, como é um binômio quadrado perfeito, ele seria o quê? X menos, pois tem um menos aqui, 5 sobre 2 ao quadrado. Se você quiser testar, você resolve esse binômio e você vai ver que vai chegar justamente a isso aqui, tá? E do outro lado a gente pode resolver. Fica então menos 6, a gente só repete. 5 ao quadrado é 25 sobre 2 ao quadrado, que é 4. Aqui, por enquanto, a gente só repete. E podemos resolver, então, essa fração, né? Essa soma de frações. O MMC é 4, então a gente repete. Então, 6 vezes 4 é 24, só que negativo, né? Mais o próprio 25 aqui. A gente pode novamente repetir o lado esquerdo da igualdade. Menos 24 mais 25 é 1 sobre 4. Agora a gente pode passar esse expoente, entre aspas, extraindo a raiz, né? E para quem assistiu o vídeo, a gente vê que a gente extrai o valor positivo e o valor negativo dessa raiz quadrada aqui. Por quê? Vou explicar novamente. Pois, se a gente faz menos 2 ao quadrado ou 2 ao quadrado, o resultado é o mesmo, né? Por isso a gente consegue extrair o valor positivo e o valor negativo. Continuando então, a gente pode fazer o seguinte. X igual. Aqui a gente pode resolver essa raiz mais ou menos a raiz de 1, que é 1, sobre a raiz de 4, que é 2. E passar esse menos 5 sobre 2 para o outro lado da igualdade. Mais 5 sobre 2. Então a gente vai ter o quê? Dois valores para x, né? Então, x1 vai ser o quê? Vamos pegar primeiro o valor positivo, 1 sobre 2, mais 5 sobre 2. E o segundo valor de x vai ser assim, x2, igual, aí a gente pega o valor negativo, que seria menos 1 sobre 2, mais 5 sobre 2. Agora é só resolver essas frações. x1, portanto, é o quê? Aqui é uma operação de frações com o mesmo denominador, a gente pode repetir ele, e somar o numerador. 1 mais 5, 6. 6 dividido por 2, 3. Então achamos aqui uma resposta. Ou o x2, que é a segunda resposta, é resolver novamente essa fração. Então o denominador é igual, a gente só repete, e opera com o numerador. Menos 1 mais 5 dá o valor 4. 4 sobre 2 é 2. Encontramos as duas soluções. Como que fica o conjunto de solução, então, dessa equação do segundo grau? Fica 2 e 3 como conjunto de solução. Se você quiser aí em casa testar utilizando o método da fórmula de Bhaskara, você vai ver que vai chegar nesse mesmo resultado aqui. Bom, agora tem um outro exemplo onde o a, o coeficiente a, ele é diferente de 1, nesse caso é 2. Então a gente tem que fazer o que para começar? A gente vai dividir tudo por a, ou seja, dividir nesse caso por 2 primeiramente, ambos os lados da igualdade. Como que fica então? X quadrado, né, mais x sobre 2 menos 6 sobre 2, que é o quê? 6 sobre 2 é 3, né? Igual a 0 dividido por 2, 0. Então aqui é só propriedade de operações com frações normalmente, de matemática básica mesmo. Bom, daqui para frente é o que a gente já viu no exemplo anterior. A gente vai isolar o termo que está em x, como é que fica então? X quadrado mais x sobre 2, igual, a gente passa esse termo para o outro lado e procura qual valor que a gente vai somar aqui, né? Ao quadrado.
que seria o quê? B sobre 2A, né? Que nesse exemplo é o quê? O B é 1 sobre 2 vezes o A, que é 2. Então, 1 quarto. Então, a gente soma aqui 1 quarto ao quadrado em ambos os lados da igualdade. E agora a gente pode desenvolver isso. Então, aqui desse lado fica o quê? X mais 1 quarto ao quadrado. Novamente, se você quiser desenvolver esse binômio aqui, você vai chegar justamente a esse cara aqui. Igual a 3 mais, a gente desenvolve agora essa potência aqui, 1 sobre 16, né? Podemos continuar a resolução, então, fica aqui x mais 1 sobre 4, só repetindo, ao quadrado, igual. O MMC aqui dessa operação é 16. 16 vezes 3 é 48, mais 1. Nesse caso aqui, eu vou colocar aqui 48 mais 1, 49. Podemos extrair a raiz agora, x mais 1 sobre 4, igual a mais ou menos, valor positivo e valor negativo, 49 sobre 16. Continuando então, x mais 1 sobre 4 é igual, mais ou menos, já vamos resolver isso aqui, 7 em cima, né, raiz de 49, sobre 4, que é a raiz de 16. Como que a gente vai ficar então os valores de x? x1 é igual a 7 quartos, valor positivo, menos 1 quarto. Ou x2, que é a segunda resposta, o valor negativo aqui, menos 7 quartos, menos 1 quarto. Então, resolvendo, a gente tem que x1 é igual a 6 quartos. Podemos simplificar por 2, né? Então, fica 3 meios. Ou, a segunda resposta é igual a menos 7 menos 1, vai dar menos 8 sobre 4, que é menos 2. Então, encontramos as duas respostas, né? Então, o conjunto de solução aqui desta fórmula quadrática, equação quadrática, é o quê? O conjunto de solução é igual a menos 2 e 3 sobre 2. Bom, então aqui utilizando o método de completar quadrados, que é o que utilizamos para provar a forma de Bhaskara, a gente vê que a gente consegue resolver de uma maneira diferente, e eu acho até mais legal, mais correta, do que utilizar uma receita de bolo, né, que é a fórmula de Bhaskara. A gente praticamente só pega os valores dos coeficientes e vai resolvendo ali, né, sem saber muito o que está acontecendo por trás, que é justamente esse método que utilizamos aqui na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou dúvida, pode colocar aí nos comentários. Obrigado e até a próxima aula.